Sejam todos muito bem-vindos ao canal Making Off. Meu nome é Jordan Cavalcante e hoje eu vou entrevistar uma das dubladoras mais pedidas do canal, que é a nossa queridíssima Flávia Narciso. Flávia, seu nome foi muito pedido, comentários, muitas pessoas falando, traz a Flávia, traz a Flávia. E agora você está aqui, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Ai, muito obrigada, tudo bem? Eu fico muito feliz das pessoas pedirem por mim, pelo meu nome, para eu falar. Eu sei que eu apareço, eu tô chegando agora nas redes sociais, começando a falar mais com as pessoas. Tô muito feliz, muito feliz. Então vamos começar lembrando alguns personagens que você fez e você fica à vontade se quiser adicionar mais algum, tá bem? Tá bom. Você fez a Hinata do Naruto, a Lilian do League of Legends, a Mei Hatsune do Boku no Hero, a Haki do Cavaleiros do Zodíaco Ômega, a Serenity do Yu-Gi-Oh!, a Kana do Inuyasha, a tia do Zatch Bell e também a Lídia do Grand Chase. Inclusive, só para contextualizar, o Grand Chase tá voltando essa semana, depois de 9 anos parado. Não sabia! Que máximo! Ai, eu fico tão feliz porque Grand Chase, eu fiz a voz da Aisha pro Wellsword. E o Wellsword foi um game que foi bastante famoso, mas enfim, por alguns motivos ele foi cancelado, né? E eu sei que existem muitos fãs de Grand Chase até hoje. E eu fico muito feliz por ele estar voltando. Tá recebendo essa notícia de primeira mão, é isso? De primeira, super de primeira. A Lídia foi mais uma pontinha, né? Alguns fãs até chegam a perguntar, mas você fez a Aisha, mas a Aisha era do Wellsword, né? Sim. Então me deram essa oportunidade de estar no Grand Chase. Ai, que feliz, eu fico muito feliz pelos fãs, que legal. Vamos começar com aquela pergunta básica. Como foi teu início na dublagem? Como é que chegou essa arte na tua vida? A minha mãe, ela era técnica em dublagem lá nos anos 60. A minha mãe, a profissão dela, ela trabalhava como montadora. Qual era a função do montador? Antigamente, lá nos anos 60, onde tudo era analógico, se dublava diretamente na película, no negativo, né? Hoje em dia a gente vê tanta tecnologia, a gente trabalha direto com o computador, mas lá nos anos 60 tudo era raiz. E a função da minha mãe, inicialmente, era cortar o negativo. Na dublagem, a gente fala que a gente dubla por anéis. Por que são anéis? Porque eram essas fitas de película que ficavam enroladinhas, e é por isso que a gente chama de anel. Essa foi a primeira função da minha mãe. Minha mãe era montadora. E o montador, ele corta, né, esses pedaços do filme, depois tem que montar tudo, e ele passava por uma máquina, né, que é a moviola, para fazer a edição desse som, né, inicialmente antes da mixagem. E a minha mãe, ela tinha uma promessa de que quando ela tivesse uma filha, ela pararia de trabalhar para poder cuidar dessa filha, porque minha mãe, ela foi criada pela avó dela. Então, quando eu nasci, a minha mãe parou de trabalhar, teve essa oportunidade de poder parar de trabalhar. E ela passou 13 anos sem trabalhar. E aí, eu já tinha 13 anos, a minha mãe tentou voltar, mas a tecnologia já era totalmente diferente, já era outra coisa. A gente já estava quase chegando a trabalhar no computador. E aí falaram, por que você não coloca a sua filha para dublar? Aí foi assim que eu comecei. É bom até pro pessoal, vou pegar a deixa, porque a gente tem um vídeo muito legal com o Leonardo Camilo explicando toda a evolução da dublagem. Então, pessoal, tá aqui no card, ele fala toda essa história das películas e tudo mais, vale muito a pena ver. Mas você lembra do seu primeiríssimo papel? Como foi aquele primeiro dia no estúdio? Você fez algum estágio, alguma coisa? Porque também a gente sabe que quando você entra antes dos 18 anos, antes dos 16, você não precisa ainda do DRT. Como foi para ter essa experiência? Quando eu comecei lá com 13 anos, eu passei bastante tempo assistindo. Eu voltava da escola, almoçava, ia pro estúdio para ficar vendo como era dublar. Então, eu passei algum tempo indo, bastante tempo, inclusive. E era muito maluco, assim, porque como a minha mãe já trabalhava com dublagem, eu sempre escutei falar de dublagem, mesmo não dublando. Então, a minha mãe, ela sempre passava o desenho do Scooby-Doo. A minha mãe falava, quem dubla o Scooby-Doo é fulano, quem dubla o Chaves é ciclano. Então, a dublagem, ela sempre... Eu lembro de ser criança e me imaginar. Porque quando você é criança, você não sabe que o desenho fala inglês, né? Você só tá assistindo ali. É uma diversão. E eu lembro de ser muito pequena e ficar imaginando que aquele personagem
ele era uma pessoa e que o trabalho dela era falar. Eu lembro de tentar fazer essa associação quando eu era bem pequenininha. E eu lembro de estar sentada assistindo e meio que juntar, cruzar essa memória que eu tenho de criança, assim, e pensar, nossa, que coisa maluca, tá falando em um idioma e a gente tá falando de outro, e tem que interpretar. Eu lembro de juntar essas coisas. Isso foi um momento muito mágico, assim, era muito bonito. E quando você tem a oportunidade de ver outras pessoas dublando, você começa a entender que existem jeitos diferentes, cada um dubla de um jeito, que você começa a somar. E eu lembro de ser um momento muito especial, assim, essa primeira vez que eu cheguei para dublar. A primeira coisa que eu dublei foi um vozerio. Para quem não sabe, o vozerio são as pessoas do fundo, né? Tem os personagens principais na frente conversando e tem algumas pessoas no fundo, você precisa fazer o som dessas pessoas, né? E a minha primeira dublagem foi um vozerio de um desenho. E eu lembro que eu tava muito nervosa porque, apesar de ter ali 14 anos, dublar sempre foi uma responsabilidade. Eu não cheguei para dublar, isso aqui é uma diversão, aquilo já era trabalho. Né? A minha família estava passando por vários problemas, então eu sabia que aquilo ali seria uma oportunidade para eu poder dar mais uma segurança para minha família. Então, eu estava muito ansiosa, mas eu sabia que eu tinha que mandar bem, aquilo tinha que dar certo. Acabou dando, né? Deu super certo. Mas eu passei por muitas indas e vindas na dublagem depois disso, principalmente por fatores econômicos da minha família mesmo. Eu deixei a dublagem durante 4 anos, porque era isso. Eu deixei a dublagem durante um tempo porque eu comecei criança, e aí quando você vai crescendo, também vão aparecendo outras crianças para dublar. Então essas crianças começam a dublar mais também, e aí eu estava crescendo, não sabia exatamente o que eu queria. Aí eu tive um problema na minha casa do tipo, olha, a gente vai precisar de uma grana para garantir uma mudança, a gente precisava mudar. E aí ofereceram um emprego para mim. Aí eu fui trabalhar com outra coisa durante 4 anos, sempre com muita saudade da dublagem, muita saudade da atuação. E eu consegui voltar. Tô aqui, faz 10 anos que eu voltei. E é isso. Esse é o meu trabalho, essa é a minha paixão. Eu acho que pra gente completar a história, me fala como foi essa volta. E como você disse, estava cheia de saudades e tudo mais. Deve ter sido um momento muito especial Foi quando você muito voltou a incrível. fazer essa primeira escala depois de 4 anos, né? Exato. Foi muito incrível porque eu não parei exatamente de dublar. Para alguns personagens ainda me chamavam, por exemplo, a Renata, ela voltou em momentos pontuais. Eu tava parada, mas mesmo assim eles me chamaram. Eles insistiram para que eu tinha lá um trabalho 8 horas por dia, carteira assinada, e eles me ligavam e falavam: "Não, vem depois do seu trabalho, a gente quer continuar com você". As pessoas gostavam do meu trabalho. Mas às vezes é isso, a dublagem, ela pede que você tenha tempo para ela, você tenha disponibilidade. E aí era isso, eu tinha um outro emprego, naquele momento eu não tinha o tempo, né, exato, preciso para alguns trabalhos, mas para Renata, o pessoal abriu essa exceção, e aí eu ia depois do trabalho, eu lembro que era 8 da noite, estava super cansada lá, esperando, mas eu estava lá. E essa volta foi muito, muito importante para mim, porque é importante contar que nesse meu trabalho eu tinha uma chefe que gostava muito de mim. Ela era uma chefe muito boa. E um dia, na volta do almoço, eu estava conversando com ela e eu desabafei, eu fiz um desabafo. Eu falei: esse emprego não tem nada a ver comigo. Eu preciso voltar a atuar, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu gosto. E essa minha antiga chefe, ela era uma ex-professora. Ela também adorava dar aula e ela estava ali por outros motivos também. E ela olhou bem para mim e falou: "Você quer mesmo voltar?" Eu falei: quero atuar, é o meu sonho. Eu tinha o quê? Já tinha uns 25 anos. Aí ela olhou para mim, ela falou: "Olha, então eu vou dar um jeito. Você consegue?" Isso era maio ou junho. Ela falou: "Você consegue segurar até dezembro?" Eu falei: "Se você me der a oportunidade, eu espero o quanto der." Porque eu não tinha como deixar esse emprego e sem nenhum respaldo, né? Tipo, deixei o emprego e vou começar a dublar amanhã. Não é assim que funciona. Eu precisaria de
um dinheiro, né, para poder ir pagando as minhas contas, porque para voltar a dublar eu precisaria voltar para falar com todo mundo e as pessoas me darem uma primeira oportunidade. E ela falou assim: olha, eu vou conseguir te mandar embora em dezembro. Ela me pagou todo o meu FGTS, sabe, as férias, me segurou as férias. E aí eu voltei a dublar, foi uma volta muito bonita, assim, com segurança. E aí eu liguei para alguns estúdios e logo de cara falaram: ai, você voltou, ai, tem um trabalho para você. Aí já teve uma pontinha e as pessoas: ai, você tá voltando, ai, que legal. Foi assim que eu voltei. As Ah, pessoas acreditaram no meu trabalho, isso foi muito bonito. e os fãs agradecem a sua chefe também, a todo mundo que segurou a Hinata, que deve ser um dos seus Obrigada. personagens. Certamente a Hinata deve ser um dos seus personagens mais lembrados, principalmente porque o Naruto estourou e também pelo fato de que o Naruto ainda não terminou a dublagem, ainda tem muita coisa para Ai, se fazer, sim. tem Boruto, tem muito mais tal. Me fala um pouquinho desse personagem, porque eu acredito que você se surpreendeu com o sucesso dela, né? Sim. A minha história com a Renata, ela vem antes de dublar ela. Uma vez eu tava com um grupo de amigos, essa coisa que você vai na casa de um, vai na casa de outro, e eu fui na casa de um conhecido e eles estavam assistindo o Naruto. E eu lembro de prestar atenção, achar, eu já tinha assistido alguns animes na época, e tava todo mundo assistindo, a gente parou para assistir e passou uma cena da Hinata. E alguém falou: ai, a Renata é fofa, que nem você. E aí teve essa coincidência. E eu lembro de achar ela fofa. Ai, que legal, que anime legal. E todo mundo assistindo, né? Essa coisa de que quando todo mundo assiste é um sucesso, você já sabe. Nem passava no SBT ainda, não tinha nem dublado, já era famoso. E aí ficou. E aí eu não me recordo quanto tempo depois, me chamaram para um teste. E eu cheguei lá, era a Renata. E eu até falei: nossa, eu conheço essa personagem, eu já assisti, fui na casa de um amigo, e ficou essa coincidência. Mas quando a gente faz um teste, pelo menos para mim, é uma coisa que com o tempo a gente aprende a não se apegar. Porque às vezes você vai, você fala: nossa, foi tão legal, a gente peguei tão bem, achei que ficou tão parecido, aí você não pega, aí você fica triste pra caramba. Com o tempo você aprende a... É o que for. Aí eu fiz o teste, fui embora para minha casa, até liguei para esse amigo que eu tinha ido na casa dele, falei: olha, eu fiz o teste para Renata, olha que legal. E aí passou. E quando você ganha o teste, às vezes ninguém fala, a não ser que te passem bastante tempo de trabalho. Então, como a Renata não fala muito, nessa ocasião ninguém falou. E aí eu cheguei para dublar a Renata. Gente, peguei o personagem. Mas na hora, não tinha noção de que o Naruto ia ser o Naruto. Porque o Naruto já tem mais de 15 anos. Sim, Já, né? certamente. Bem mais, bem mais. Já tem mais de 15 anos e ainda é um estouro. Eu recebo mensagem das novas gerações assistindo Naruto. A galera super 12, 13 anos mandando mensagem, que é apaixonado, que adora a Hinata, que adora o Naruto. E não daquela primeira vez jamais teria noção de que se tornaria o que tornou. Jamais, jamais, jamais. Agora, tem aquela frase, aquela palavra mais pedida pela galera? Tem, que é o que mais me pedem, é pra falar Naruto. É o que mais falo. E é lindo. Toda vez que eu falo, as pessoas se derretem, assim, todo mundo... Ai, mas ai, que coisa mais linda. Eu soube que ele voltou pra aldeia. O que eu devo fazer? Eu não tô pronta pra isso. Você também fica na expectativa dos outros conteúdos? Eu falo isso por quê? Porque sempre que eu anuncio que eu vou fazer uma live ou entrevista com algum dublador de Naruto, sempre falam: e o Shippuden? Quando é que vão dublar o Shippuden? E o Ai, Boruto? sim. Quando é que sai? A expectativa também chega no dublador, ele também fica: caramba, quando é que chega? Quando é que chega? Até no personagem tão querido quando é Hinata. Muita. Fica sempre, toda vez. Toda vez que tem um fã que fala, quando o Shippuden volta, a gente fica... Ai, a gente quer muito que volte, quer sempre que volte. E não só porque vai ser mais um trabalho, ou porque eu vou estar trabalhando. Não, porque tem aquele grupo de fãs que quer muito. Porque, por exemplo, o Naruto, eu até hoje eu não sei exatamente até onde a gente dublou.
Mas eu imagino, a pessoa tá lá assistindo dublado e o próximo capítulo não tem. E assim, eu tenho noção, como atriz, enfim, quando tem um filme que eu gosto muito, sei lá, foi um blockbuster, um filme do Oscar, eu gosto de assistir o legendado e depois assisto dublado, para ter uma ideia da interpretação. Isso é muito importante para nós como dubladores, como cada um dubla. Olha, às vezes você pega, tem sempre um brilhinho para a gente aproveitar, então eu sempre gosto de assistir os dois. E a gente consegue perceber a diferença da língua, né? A interpretação para o inglês é totalmente diferente da interpretação para o português. Isso é importante a gente tá falando aqui. E como é um baque, você tá assistindo tanto tempo dublado e de repente existe essa quebra para a mudança de idioma. Então pelos fãs mesmo. Eu gostaria muito que viesse, muito de verdade. Eu tenho pra terminar esse ciclo. Todo mundo que tá assistindo, eu tenho certeza que tá doido na maior expectativa. E a gente espera que chegue logo e principalmente que conservem as vozes originais, pelo amor de Deus, galera. Eu acredito que vá sim. Eu acredito que o elenco... Essa é mais uma das mágicas do Naruto. O elenco cresceu com a série. Sim. Eu sei que agora no Boruto todo mundo já é pai, né? Os personagens já são pais. Eu tenho certeza que o elenco da dublagem cresceu também. A gente consegue levar essas vozes, então eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. E a gente fica ainda mais na expectativa. Outro personagem seu que faz muito sucesso, esse já dos games, é a Lilia do LoL, porque o LoL ele já foi o jogo mais jogado do mundo, e quando a Lilia foi lançado, já tinham mais de 100 personagens e tudo mais tal. Você tinha noção do que era o League of Legends quando chegou pra você? Não, eu tinha ideia que era famoso, mas eu não tinha ideia de quão famoso era. Tanto que no lançamento da Lilia, eu não tava nas redes sociais, assim, com as redes abertas. E aí tem uma curiosidade muito interessante, que, obviamente, existem muitas Flávias Narciso nesse Brasil. E aí, no Instagram, tinha uma Flávia Narciso, e um monte de gente adicionou essa garota, essa mulher, e na bio do Insta dela tinha escrito: eu não sou dubladora. Flávia, xará, se você está vendo esse vídeo, desculpa, eu não tinha uma rede social aberta. Ai, gente. Desculpa, ela ganhou um monte de seguidor, cara. Exato. Mas imagina o boom que deve ter sido para a pessoa colocar isso no Instagram. Logo que eu entrei no Insta, era tanta gente entrando que eu fiquei um pouco assustada. Imagina uma pessoa que não tem nada a ver com esse universo Foi um boom muito grande, tanto que tem uma opção no Google para você ver o quanto as coisas são procuradas. E no lançamento da Lilia, o meu nome foi muito procurado. Teve muitas pessoas procurando para saber quem que eu era, como me achar, como me mandar uma mensagem. E eu não tava lá, sabe? Foi um baita erro meu, mas... Ai, gente, eu não sou muito das redes sociais, eu tô tentando agora. Mas hoje os fãs falam agora que você tem um Instagram falam e tudo muito, mais, né? Eu recebo muitas mensagens de todos os personagens. Mas quanto ao LoL, é uma coisa muito incrível, porque o campeão, quando ele é o seu main, né? Quando você tá jogando sempre com ele é o seu melhor amigo. Você tá jogando com ele, você escuta ele. Isso é muito, muito legal. Depois da Lilia, eu acabei adicionando o LoL. Eu tô ali, eu não jogo muito não, mas eu tô tentando entender a máquina do jogo, e você vira parceiro do seu campeão. Isso é muito legal. Então tu joga com a Lilia, né? Então, a Lilia, ela é jungler, né? Ela é a mais difícil, e aí realmente. É bem difícil jogar de jungler. Como eu tô começando, eu tô ali jogando com outros campeões. Eu já joguei de Lilia, enfim, ali no iniciante. Mas não é estranho ouvir a tua voz no personagem, né? Quando tu joga? É muito estranho. E quando... Eu não sei, eu não conversei com muitas pessoas que jogam, mas quando você tá jogando, você acaba repetindo as falas do seu campeão. E é muito louco que enquanto eu tava jogando, eu tava me repetindo junto comigo. E é um meio que delay, assim. Tipo...
Ai, sou eu mesmo! Ai, é isso, é engraçado. É engraçado. Ela tem uma frase marcante também? Tem. Ai, é muito legal que quando a Lily, ela tá pra morrer, ela faz tipo um... E aí era muito legal, porque eu morri muitas vezes. Toda vez que eu joguei com a Lily. Essa é chamada Foi muito reação, divertido. né? Que se grava muito, que são. Tem um monte de faixas que são só. Ai, tem alguma Só, que é engraçada? Alguma reação que é a gente engraçadinha? faz... Quando a gente faz game, o game não é uma dublagem, né? O game é a localização. Por quê? O game não tem o labial, não tem a boca lá pra você ver. Ele é só no som. Então você escuta, tem a wave, né? Que são as ondas. Então você tem que deixar fazer a fala exatamente do tamanho da wave. Perfeitinho. É bacana dizer que com a Lilia, a voz doce, tanto do original quanto com a minha, ficou muito parecido. Então fazer parecido era muito gostoso escutar igual e fazer igual. E essas reações era tipo, eu não sabia quando era eu e quando era o original, de tão parecido que era. Então era. E ela tem um sonzinho bonitinho que é o i, e tava sempre tipo. Fofuras. Eu dublo muitas fofuras e eu sou muito orgulhosa disso. Eu tenho muito carinho pelos personagens. Eu consigo. Posso explorar o mundo além do meu jardim. Não é? Era sobre isso que eu ia perguntar agora, justamente porque você tem na sua lista vários personagens que são fofos, tímidos, mais calminhos. Acho assim, a Hinata, a Kana do Inuyasha, que ela é bem tranquilona, né? Bem sem emoção, até diria. A Lilia, como Ela você era disse, é super super branca, fofinha. segurando o espelhinho. Sim. A Lilia, como você falou, super fofinha também. E aí a Serenity do Yu-Gi-Oh! Que primeira temporada ela tava desmaiada e só depois, na Desmaiada próxima lá, temporada. cega, sem ver nada. Então, é o seguinte, isso acaba gerando um certo estereótipo de voz, tipo, ó, a Flávia aqui, personagem tranquilo, bota ela e tal. E acaba limitando um pouco, porque às vezes, pô, eu consigo fazer isso e aquilo, tudo mais e tal, mas só me seleciono para aqueles mais calminhos. Tem isso, mas eu acredito que acabem me colocando pros fofos e tal, porque eu garanto, a dublagem tem muito isso. Uma segurança, né? Tal pessoa vai garantir, vai ficar lindo. Então, eu acho que acabam, acho não, barra certeza, que me colocam nesses personagens porque vai ficar show de bola. Mas não é só isso que eu faço. Sim. Por exemplo, tem o exemplo da Mei Hatsumi do Boku no Hero, né? Que ela é explosiva, pirada, ela grita. E é maravilhoso sair do meu local de conforto. Porque é um desafio. E fica muito bom. Eu gosto, eu adoro. Fica muito 10. Muitos fãs ficam impressionados quando eu falo, eu dublo a Mei do Boku no Hero. Todo mundo fala, mas você não dubla a Hinata? Mas dubla a Mei e ela é totalmente maluca. E aí as pessoas veem uma outra Flávia, veem uma outra voz. E tem gente que nem junta A mais B. Fala, mas é mesmo? Nossa, é a mesma voz. Finalmente é minha hora de aparecer. É a chance dos meus utensílios de apoio tomarem os holofotes. Olhem bem! Empresas do ramo do país! E também é uma das coisas que eu mais gosto. Eu adoro quando eu não conheço a voz da pessoa, vou pesquisar e falo, olha só, não faz sentido, essa pessoa é a mesma pessoa. Deve ser legal também, né, quando chegam com essa reação pra ti, né? Sim, primeiro que é um desafio sair da nossa bolha, nosso lugar de conforto. Mas é tão legal você ver o resultado e falar, olha aí, eu faço outras coisas sim. E fica de fato muito legal. Agora, como você falou, sempre que você faz uma falinha presente com os fãs da Hinata, Naruto e tal, eles têm algumas reações legais. Tem alguma história de fã bem legal pra contar, assim? Alguma coisa de reação, de eventos? Tem alguma coisa que aconteceu bacana? Ou pode ser algum perrengue, alguma coisa, algum fã chato? Aí tem mais perrengue. Então conta o perrengue, que é que o povo gosta mais. O pessoal pede muito áudio, né? Áudio não. Assim, a questão do áudio, ela tem dois caminhos. A primeira é que quando a gente assina tudo que a gente dubla, a gente assina um contrato. Isso é uma parte bastante importante, né? Tem a questão dos direitos autorais. quando a gente assina esse contrato, tem lá nesse contrato que a gente não pode fazer a voz
E principalmente em relação aos áudios. Por exemplo, aqui na live eu posso fazer uma voz, num evento eu posso fazer uma voz, mas eu não posso gravar a voz e veicular isso, porque isso foge dos direitos que eu tenho como atriz, como dubladora. Então, quando as pessoas me pedem, eu não posso fazer, eu realmente não posso fazer. E a segunda parte é que o trabalho de voz é o meu trabalho. É assim que eu ganho dinheiro, né? É assim que eu pago as minhas contas. Então, tem muitos fãs que eles são insistentes, né? Eles pedem, ai, por favor. E assim, eu não acho que todo pedido é uma maldade, porque eu recebo muitas mensagens pedindo, ai, por favor, é meu aniversário de um amigo. Nessa pandemia eu recebi muitas mensagens de pessoas amigos que estavam tristes. Aí eu tenho um amigo que tá muito triste, ele tá perdeu alguém e eu queria que ele ficasse feliz. Eu não acho que é só maldade, eu acho que também existe o carinho que a minha voz leva para as pessoas. Eu acho que isso é muito bonito. As pessoas se sentem confortáveis escutando a voz da Renata, sabe? É um carinho, é uma mensagem, um momento de nostalgia. Eu consigo enxergar isso. Sim, até porque assim, quem pede só é uma pessoa pedindo, só que ela não sabe que tem 300, 400 outras pessoas. Se atende um, imagina os outros que ficaram de fora, né? Exato, eu tenho mais isso. Se eu gravar para uma, eu vou ter que fazer para todo mundo. E tem muitas pessoas que são insistentes. E é o que eu sempre falo. E no começo, quando eu voltei com o Insta, eu respondia a todo mundo. Eu explicava a questão do contrato e porque eu não posso. Mas os pedidos de mensagem são tantos de áudio que eu não sou capaz de responder. Eu fico triste de não responder, porque a gente consegue ver as mensagens. Mas, desculpa, gente, é porque eu não posso mesmo. Então, pessoal, aí vocês ficam satisfeitos quando vocês veem entrevistas como essa e você escuta a voz dela à vontade durante 30 minutos. Fica todo mundo feliz. Exato, vem aqui no YouTube, ó. Tá aqui eu contando toda a minha história, fazendo a voz. Minha última perguntinha, eu queria saber um pouco sobre testes. Assim, eu queria saber o passo a passo. Ligam para ti e falam, Flávio, hoje tem um teste para tu. Quando tu vai para fazer o teste? Você é remunerado para fazer o teste? Como você chega à informação se você passou? E se você não passou, você recebe a informação que não passou ou só deixa o tempo passar e você descobre por conta própria? Atualmente, quando eu comecei, existiam alguns testes que eram remunerados. Hoje em dia, a maioria dos testes não é remunerado. Como a maioria das dublagens, você não sabe exatamente o que é. No teste, dependendo do que é o teste, quando é um teste de game, tem uma explicação melhor para você, como não tem imagem. Então, no teste, eles explicam melhor. No teste para game, tem uma explicação melhor. Ali na dublagem, é bastante, olha, tem essa cena... E tem o texto, e é o que você consegue dar o seu melhor ali. Avisam se você só... Não avisam. Se você perdeu, não avisa. Então você, às vezes, já passou um tempão. Por exemplo, outro dia eu fiz um teste, eu falei que é melhor não se apegar. Mas eu fiz um teste para uma personagem que ela era tão legal, tão legal. Mas já passou um tempão, eu sei que eu não peguei, mas... o coração mora ali, aí um dia você vê outra pessoa fazendo e aí a vontade, o coraçãozinho só faz, tá bom, não foi. Acontece também da surpresa de você fez um teste hoje, aí você fica, caramba, tal, passa um tempão e você diz, não peguei. Mas aí depois chega pra ti, pra você fazer aquele trabalho de muito tempo atrás que você fez teste e você teve surpresa. Já aconteceu. Tem um desenho que se chama... As Aventuras da Abelha Maia. Eu dublei a Abelha... foi um desenho bem famoso, ele passou muito tempo no Netflix. É um desenho lindo, em 3D, é lindo o desenho. E eu fiz esse teste e adorei, é desses que... o coração bateu. Eu falei, nossa, ficou lindo. Mas demorou, aí quando demora muito você desencana. Fala, não foi, que pena. Demorou, sei lá, demorou uns 6 meses, demorou muito tempo. E aí eu cheguei lá, era a Maia. Falei, nossa, mas demorou tanto tempo. E aí o coração fica feliz pra caramba, né? Você fala, que lindo, que bom, obrigada. Pedra, lava a folha. Ganhei de novo. Nham, nham, nham. A larva come a sua folha. Você olha lá fora primeiro.
Mas a questão da aprovação dos testes é bastante... Assim, às vezes é o próprio diretor que escolhe, às vezes é a distribuidora que escolhe. Depende muito, depende muito. Então, às vezes, demora mesmo. Vamos agora para o nosso ramo logo. Um hobby. Hobby? Cantar. Adoro cantar. Já cantou em dublagem? Já cantei. Não muito, mas já cantei. Um dublador ou dubladora muito parceiro ou parceira. Marli Bortoleto, minha madrinha querida. Sou fã incondicional dela. Um filme com um final bem feliz. É o filme que eu mais assisti quando era criança, Cantando na Chuva. É o Lindíssimo. filme mais feliz ever. Uma banda boa para ouvir quando se está triste. Nossa. As Maiores Fossas. Los Hermanos é sempre bom para ouvir quando tá triste. E quando tá feliz também. Uma coisa que anima o seu dia. Uma coisa que anima o meu dia, tá sol. Se tá sol lá fora, tá tudo bem. Pergunta aleatória. Qual é a primeira coisa que você faria se ganhasse 1 bilhão na loteria? 1 bilhão? 1 bilhão. Pra deixar sem limite mesmo. Nossa, eu não consigo nem pensar. 1 bilhão? Eu pegava um avião e ia pra bem longe. Eu nunca fiz uma viagem internacional, então com certeza seria um avião indo pra passear. E tem aquela viagem dos sonhos, algum lugar, destino legal? São muitos lugares. Mas eu atualmente eu tenho uma amiga que ela passou num curso e ela foi morar na Espanha. E por causa da pandemia eu não consegui dizer tchau pra ela. Então eu iria ir pra Espanha abraçar minha amiga. Essa foi a Flávia Narciso. Muito, muito obrigado por sua participação. Você foi muito pedida pelos fãs. Tenho certeza que os fãs vão adorar essa entrevista, porque com sua simpatia, sua elegância e seu talento, toda entrevista fica muito legal. Eu adorei a nossa conversa e vou deixar esse espaço para você fazer a sua despedida aqui. Obrigada. Obrigada, eu adorei. Eu sou bom de papo. Desculpa até se eu falei bastante nas perguntas. É isso, a gente gosta mesmo de escutar. Eu sou bom de papo. Se quiser, a gente ficava aqui, conversando até amanhã. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui nessa nossa live. É sempre um prazer conversar com as pessoas. É sempre um prazer receber o carinho de vocês. E obrigada por esse espaço. Obrigada, de verdade. De coração. Espero que acredito que a gente está chegando no finalzinho dessa pandemia. E eu mando muita energia boa para vocês que ficaram em casa, se resguardaram e que muito em breve a gente vai estar se abraçando e vivendo o que ainda tem muito pra gente viver por aí. É isso. Redes sociais da Flávia aqui na descrição. Então segue ela, também segue o canal Make Off. Se você não é inscrito, se inscreve, também curte, pois ajuda muito a gente, ajuda esse trabalho pra gente trazer ainda dubladores maravilhosos como a Flávia e muito mais. Deixa aqui nos comentários aqui seu personagem favorito dela e vamos fazer essa interação também. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.